Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados Oracle. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso comprometimento aqui do canal da DBOCM. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma live aqui, uma gravação de podcast ao vivo com o JP, para a gente poder falar sobre uma dúvida de um aluno, uma dúvida bem interessante, né? Que vem nessa linha, né, sobre como você configura SGA e PGA com PDBs, né, como que funcionam esses parâmetros de memória dentro dos PDBs, que tem coisas bem interessantes aqui para a gente poder discutir, para a gente poder aprofundar. E eu estou aqui com o JP na área mais uma vez para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, JP? Tudo bem, Guilherme, com você? Show de bola, meu irmão, por aqui tudo certo. E uma dúvida bem interessante, né, JP? Eu acho que vale a pena, cada vez mais multitenant está sendo mandatório no 21C, tem sido colocado dentro dos projetos, e o legal é que quem fez a dúvida está até aqui no chat com a gente, o Valério. Se eu não me engano, foi ele que fez a dúvida. A gente vai estar respondendo aqui a dúvida do Valério aqui ao vivo, e reforçando esses conceitos, mostrando realmente alguns pontos. E cada vez mais presente, né, JP, esse tema de multitenant, né? Já não é tendência mais, é uma realidade, né? A gente tem a obrigatoriedade de utilizar multitenant no 21C, e a gente vê ainda que está tendo uma conversão, mas para quem está fazendo migração e em breve fazer por long term release, que vai ser, né, daqui a um tempo o 21C, vai ser obrigado a trabalhar ali com multitenant. Então, vai ter que saber esses conceitos, essas questões que o Valério trouxe para a gente aqui, vai ter que estar na ponta da língua, poder ajustar o ambiente e adequar a realidade. Vai ser nova para a pessoa naquele momento, né? Mas é algo para você trabalhar desde cedo, né? Multitenant não é uma novidade, é uma coisa que existe desde a versão 12.1 e que só vem melhorando aí ao longo das versões, né? Hoje temos a long term release, que é 19C, e ela te dá até 3 PDBs ali para você trabalhar sem custo adicional, independentemente se é enterprise ou não, né? Muito bom, JP. O Valério até colocou aqui, ó. Estava assistindo o vídeo de VPD, que foi a live que eu fiz com o Ricardo mais cedo, e recebi a notificação desse vídeo. Aí, show de bola. O Valério que fez a dúvida que originou esse podcast. Então, pessoal, se você é um aluno, cara, coloque suas dúvidas na comunidade. A gente sempre incentiva isso, porque pode ser um tema de uma live, de um podcast, uma aula da semana que vem. A gente está sempre aqui realmente podendo aprofundar sobre esses assuntos, cara, que são as dúvidas de vocês, temas de projetos reais, temas que caem na prova de certificação. E assim como o JP falou, cara, multitenant é uma realidade. Pessoal, só recapitulando aqui, multitenant é a arquitetura que surgiu aí na versão 12C, tá? Onde introduziu esse conceito de plug in the cloud, né? Onde você tem o container database e os pluggables database, né? Então você tem aqueles banquinhos ali. Muitas pessoas até falaram que estavam semelhante ao SQL Server. E a gente precisa entender que esse conceito, cada vez mais, ele tem sido utilizado, tem sido uma nova geração aí da Oracle, cara, que vai para essa linha, no 21C é mandatório, e que a gente precisa se adaptar, a gente precisa entender como que funciona, e no dia a dia podem surgir essas dúvidas, essas particularidades, mas sempre reforçar os benefícios, né, JP? Para consolidação é muito bom, cara, para reaproveitamento de recursos, ao invés de criar aquele monte de instância hoje em dia, você consegue tá reaproveitando esses recursos de uma forma muito eficiente, né, JP? Exatamente. Uma das vantagens é a consolidação, né? E economia que você pode ter com relação a hardware, né? Você, ao invés de ter ali diversos servidores de banco de dados, um para produção, homologação, desenvolvimento, etc., você pode ter ali um único servidor e ter ali o seu container database, o seu container root, e ali com alguns PDBs plugados. E esses PDBs você pode trabalhar da forma que você acha mais interessante, né? Você faz ali a sua restrição de acordo com o que você acha mais adequado. Por exemplo, vou ter um PDB de produção, um PDB de homologação e um de desenvolvimento. Posso ter ali uma instância, um container somente para um determinado tipo de tipo de banco de dados que você queira e dividir em PDBs. Enfim, isolar aplicações em PDBs, você conseguiria fazer das formas mais variadas, né? Então, a ideia é consolidar, mas você ainda mantém o nível de restrição. Isso quer dizer que o conteúdo de um PDB ele não é visível para o outro PDB, né? Para isso, você continuaria utilizando ainda o DB-Link, tá? Tem até um conceito um pouco mais avançado de application PDB que você conseguiria criar alguns objetos comuns e aquele objeto seria comum ali, ou dados, ou somente estrutura, seria comum a todos os PDBs, tá? Mas isso é um conceito para ser visto mais adiante e até em outro momento.
Então, assim, a ideia é realmente você conseguir fazer essa consolidação ali, só vai te trazer benefício que você vai cai até um pouco a questão que o Valério trouxe para a gente responder aqui hoje, que é uma das questões é você realmente ter essa memória alocada para a instância, né? Então você aloca a memória para a instância e depois como você vai dividir isso ali nos PDBs, aí entra realmente no tema que a gente vai estar falando aqui hoje, né? Como você vai distribuir, se dá para reduzir, se fica igual, como é que fica. Então acho que entra muito nessa dúvida. Mas o importante é saber que você consegue realmente unificar, né? Consolidar ambientes, vai te dar essa economia de hardware, vai economia de espaço, né? Que você acaba tendo, de repente, reduzir o número de servidores, né? E realmente o benefício é bem interessante. Até a parte de upgrade fica mais fácil porque você pode fazer upgrade por PDB, né? Então você não precisa fazer tudo de uma vez só, como está naquela estrutura tradicional que a gente conhece, né? Então você consegue fazer por passo a passo ali, um pouquinho de cada vez e fazendo os upgrades, tá? Então é só realmente uma breve explanação aqui das vantagens de se utilizar de fato ali o ambiente multitenant, né? Exato, cara, muito bom, JP. E pessoal, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, habilite as notificações, porque pode surgir um tema assim que é do seu interesse. Muitas vezes algumas lives aqui vão ser exclusivas para alunos, mas você pode estar acompanhando aqui ao vivo. Então sempre habilite o sininho aqui para você não ficar de fora realmente dos conteúdos aqui no canal da DBLCM. E vamos lá, JP. Agora que a gente já falou realmente o que é, quais são os benefícios e já contextualizou, nós temos aqui, não sei se você quer dar mais alguma introdução aqui, ou se eu posso falar a dúvida aí do Valério. Acho que a gente já falou bastante já desse cara, do que é, né? Para que serve. Na verdade, assim, só falar um pouquinho mais especificamente do container root do PDB. O container root é aquela camada administrativa, tá? Que nós temos no ambiente multitenant. É o local onde você não deve criar objetos de usuário, tá? Os dados de usuário não ficam nessa camada. E exatamente os PDBs são os plugtables, você pluga nesse container root, tá? Então, o container root é a parte mais gerencial e o PDB é onde vão ficar armazenados os dados de usuário, tá? Então, você pode ter na verdade, você pode ter 0 ou até um valor limitado ali de PDBs, tá? Se você tiver, por exemplo, no ambiente sem licenciamento nenhum, multitenant, você pode ter até 3 PDBs, tá? Pode estar vazio, porque você pode ir criar aos poucos depois os PDBs que você quer, tá? Não contempla o PDB seed, que é o template para a criação dos PDBs, do 0, e você cria até 3, tá? Se você quiser o licenciamento do multitenant, você pode ali adquirir a parte, esse licenciamento, o Enterprise Edition. Você precisa estar Enterprise Edition nesse caso, tá? Nessa situação. E você consegue chegar até 256 PDBs, se não me recordo bem, tá? E no ambiente de Engineer System, como Exadata, por exemplo, você consegue expandir ali até 4.096 PDBs, tá? Então, vai encaixar muito com o seu negócio, se você é Enterprise ou não, se você adquiriu ou não essa option, multitenant, para ver o quanto você consegue expandir, né? Então, e o PDB, propriamente dito, você pode encarar ele como banco de dados normal, tá? Como eu falei, eles são isolados, um PDB não acessa o dado do outro, a não ser que você crie um DB-Link, algo nesse sentido, tá? Mas quem está no PDB ali, o usuário criado, ele não vai ter acesso aos demais dados, a não ser que seja um usuário comum, né? Que ele vai conseguir conectar, e ainda assim você consegue restringir por permissões, tá? Em cada PDB, aquele usuário comum, ele pode ter um tipo de privilégio, tá? Então, basicamente isso, tá? Então, encare o PDB realmente como um banco de dados ali, totalmente como se fosse o tradicional, tá? Mas dentro dessa arquitetura, a gente pode ter vários PDBs ali, lado a lado, né? Plugados no mesmo container root. Muito bom, JP, muito bom. E vamos lá, cara, aí começa a surgir algumas dúvidas, né, JP, relacionadas ao gerenciamento de memória, né? E tem várias formas de se controlar, né, JP, a questão dos recursos de memória dentro de um PDB, né? Acho que a gente poderia citar desde a parte dos parâmetros de memória, que realmente tem alguns específicos do SPFile que você pode setar, ou até mesmo alguns recursos da versão Standard Enterprise, né, cara? Ali nativos ali, como Resource Manager, né? Exatamente. Nem tudo que tradicionalmente a gente conhece, quando a gente fala de alteração de parâmetro, ela é possível de ser feita em PDBs, tá? Algumas coisas realmente ele não deixa, vai ficar a nível realmente de instância ali. Quando a gente fala de instância, a gente está falando da instância por completo, tá? E aí, tanto é que o SPFile que existe, na verdade, ele é único, tá?
Ele é um SPFile que você tem para a instância de banco de dados. Você não tem um SPFile ali para um PDB específico e para outro, tá? Assim como os Redux também, eles são para a instância de banco de dados, né? Então, você tem algumas coisas bem específicas, tá? Dá para você ver em uma das views do Auto Database, você consegue ver quais parâmetros são modificáveis ou não, tá? Então, tem uma view lá que você consegue checar se o parâmetro é modificável ou não, tá? Fica, se não me engano, na Vedola SPFile, alguma coisa assim, tá? E lá tem um campo chamado Smoothful. Então, você consegue olhar se ele é modificável ou não. Se der sim, você consegue trocar aquele parâmetro, vai estar a linha do parâmetro ali, e você altera. Se ele der não, realmente você não consegue fazer essa operação, né? Então, nem tudo é permitido, né? Algumas coisas são bem restritas, você deve checar primeiro que você pode ou não ali fazer alteração antes de sair alterando, né? Independentemente ali. Muito bom, JP, muito bom. Só essa sacada aí acho que já adianta a vida de muita gente, né, cara? Sim. Realmente isso aí já adianta, né? Que você vai ficar na dúvida se aquele parâmetro é modificável ou não. Ainda assim, se você tiver alguma dúvida, você pode recorrer à documentação, como sempre, como de praxe, especificamente aquele parâmetro que você quer ver se altera, o que ele representa, né? Qual o impacto de alterar aquele cara. E lá na documentação, na referência do parâmetro, costuma dizer se aquele parâmetro é modificável ou não, a nível de PDB também, né? Então, mais uma fonte aí para você checar se você tiver alguma dúvida. Muito bom, JP. E vamos lá, cara, agora aprofundando sobre os parâmetros de memória. Quais são os parâmetros especificamente que a gente consegue alterar, por exemplo, num PDB level, né? No nível ali de um pluggable database, cara? Perfeito. Essa dúvida foi bem interessante do Valério, né? E, bom, basicamente a gente tem basicamente dois parâmetros ali que a gente consegue modificar, né? Antes de falar quais são esses parâmetros, a gente fala dessa estrutura de memória, né? SGA e PGA. Basicamente, quando a gente fala em alocação de memória para uma instância de banco de dados Oracle, falamos dessas duas estruturas de memória, né? A SGA é uma parte compartilhada de memória, né? Lá, por exemplo, você tem alguns buffers, como o Redulog Buffer, você tem ali o Database Cache. Então, a parte toda aqui de dados, blocos em memória, fica nessa parte da SGA, né? Por outro lado, você tem ali a PGA, que ela está atrelada a um Oracle Process, né? Então, e aí a coleção dessas locações de memória para esses processos Oracle, a gente tem ali o montante da PGA, tá? Dito isso, é uma parte privada, tá? Não é parte compartilhada, por isso que eu falei que está atrelada a um processo Oracle exclusivamente, né? Diferentemente da parte compartilhada dos dados ali, que qualquer sessão pode pegar aquela informação que tem cache para retornar a informação ali via SQL para aplicação. Bom, dito isso, a gente tem dois parâmetros ali que a gente olha, né, com atenção para customizar e alterar quando a gente fala de banco de dados Oracle, né? Um deles é a SGA Target e a SGA Max Size, são dois parâmetros de SGA. E nós temos também a PGA Aggregate Target e o PGA Aggregate Limit, tá? Então, se você... o princípio, tá, de muita coisa, pessoal, quando a gente faz a criação desse ambiente multitenant, a gente tem ali, por padrão, liberar tudo. O que é liberar tudo, né? Quando você cria ali um PDB novo, aquele PDB ele vem sem restrição nenhuma, tá? Então, geralmente, no caso de memória, o que ele faz? Ele repercute as configurações de memória e repercute também para o PDB. Ou seja, quem está utilizando o PDB ali vai estar utilizando o máximo de memória que a instância está utilizando, tá? O parâmetro SGA Target, ele vem prefixado ali no container root, assim como SGA Max Size também, né? Vem com o valor ali. Suponha, por exemplo, que tem 1 GB de memória, tá? Então, esses valores já vêm determinados e ficam ali destinados para a instância como um todo. Aí, quando a gente olha do ponto de vista do PDB, nós também conseguimos visualizar a SGA Target, né? A SGA Max Size, a gente consegue visualizar também ali. E o que acontece nesse caso com a SGA, quando a gente tem a visão ali do PDB, né? A gente tem o SGA Max Size, ele fica igual, né? A princípio, e o SGA Target vem com valor zero. O que significa esse valor zero dentro do PDB? Né? É um valor dinâmico, tá? Ele vai ser alocado ali sob demanda para poder utilizar dentro do PDB. Tá? Agora, como eu falei, isso tudo para simbolizar que ele vai utilizar até aquele 1 GB que está
né, destinado para o max size e que é o montante, né, da total ali da instância de ponto de dados. Então, isso exatamente fica zero para ficar dinâmico e utilizar o máximo que ele puder. Aí vem a parte de restrição, né? Até mesmo se você pensar no aspecto de você conseguir consolidar o seu ambiente, vou ter um PDB de produção, homologação e desenvolvimento, a tendência é que você deixe, por exemplo, o seu PDB de produção ali sem restrição nenhuma e comece a aplicar essas restrições ali nos PDBs não produtivos, desenvolvimento, homologação, né, etc., teste. E qual é o mecanismo de você fazer essa modificação? Você realmente setar, né, um valor máximo que você queira, né? Então, se minha SGA target no container root é 1 GB, eu vou colocar 500 MB aqui para o desenvolvimento, eu coloco 400 MB ou 100 MB, enfim, lá para o teste, e você vem podando ali, tá? Quando você define o valor ali, antes que estava ilimitado, né? Estava pegando o valor montante total de memória da SGA, ele começa a trabalhar com o valor que você limitar ali na SGA target. Ou seja, quando você faz essa modificação a nível de PDB, você põe ali por 500 MB para SGA target e o seu ambiente total ali, o restante, continua com o valor de 1 GB. Então, aquela alteração que você fez ali via parâmetro, alter system, e troca o nome do parâmetro ali, o parâmetro de SGA target para o valor que você quer de memória, você acaba alterando somente dentro daquele PDB. Então, você limita, tá? Então, para PGA, é algo similar também, tá? Você faz essa alteração o PGA Aggregate Target, você coloca um valor inferior ali, né? O valor que está contido lá no container root, lá na instância por completo, e você limita também, né? E como você vai saber quais valores ali fazem sentido, tá? Como é que você vai arriscar quanto você vai querer limitar dentro daquele ambiente? Não, você não vai arriscar. O ideal, na verdade, é quando você botar o ambiente para rodar, deixar liberado, roda alguns AWRs lá, alguns relatórios AWR. Lá no AWR ele vai te trazer algumas métricas para você ali de utilização da estrutura de memória, tanto SGA quanto PGA. E ali você consegue ter um valor ali que você acha interessante para colocar ali. Assim você não vai estar dando um tiro no escuro. Você vai ter uma base ali de informação de quanto daquele PDB realmente ele utiliza dessa estrutura de memória e você fixa ali o valor baseado naquilo. Então, realmente informacional, tá? Não vai ser meio um tiro no escuro, né? Então, basicamente, esse é o comportamento que a gente tem na alteração de parâmetros, tá? Então, SGA Target e PGA Aggregate Target são parâmetros que nós conseguimos modificar ali a nível de PDB, né? Então, isso significa que cada PDB ali pode ter, né, a sua montante de memória ali alocada, né? Um limitador, né? Ele vai utilizar dali até o máximo que você colocar nesses parâmetros de memória. Então, basicamente é isso. Você consegue consultar, né, o valor corrente configurado, né, de SGA e PGA através do show parameter SGA target, né, por exemplo, show parameter PGA, que vai aparecer o aggregate target também, ou você consegue ver isso conectado no container root, consultando algumas views do dicionário de dados, umas views de performance dinâmica, né? PDB underline spfile $, e temos também a VDOLA PDBs, tá? E aí você vai conseguir sair, rodando de lado do container root, você vai ter uma visão mais ampla, né? Quanto cada PDB aí está alocado, né, de alteração realizada, né, para SGA e PGA. E aí você consulta ali muito bem quanto que está utilizando, quanto está configurado, tá? Não é quanto está utilizando, né? Quanto está configurado. Então, se você tiver muitos PDBs e for difícil fazer isso um a um, você consegue recorrer a essa view que você consegue ver a informação consolidada ali para você, né? De outra forma, você entra direto no PDB e faz o show parameter PGA, show parameter SGA, e você consegue ter os valores correntes ali configurados dos parâmetros dos PDBs, né? Legal, JP. Muito bom, cara. Tem até aqui, ó. E agora, só para o pessoal se contextualizar na dúvida do Valério, até coloquei aqui no chat. Num ambiente multitenant, supondo um servidor de 64 GB de RAM, o CDB root e 3 PDBs, o ajuste deve ser configurado em cada PDB ou configurando apenas no CDB root, a SGA e a PGA serão compartilhadas por todos os PDBs. Caso seja compartilhada, devo desabilitar algo nos PDBs? Então, conceitualmente, você já explicou bastante aí dessa dúvida, né? Só realmente amarrando aqui as pontinhas, para ajustar, né, a dúvida dele, bom,
É compartilhado inicialmente, tá? Como eu falei, realmente não há restrições quando você cria um ambiente. E quem deve impor as restrições é você, de acordo com o seu conhecimento, né? Se você vai ter ali, utilizando aquele exemplo que eu dei de PDBs ali, que é produção, homologação e desenvolvimento, quem tem que colocar trava é o próprio DBA, né? Se ele deixa liberado, até o desenvolvimento ali pode até acabar consumindo mais recurso do que para a produção. Então, vale a pena, de repente, você fazer essa restrição e não é desabilitar, né? Na verdade, você vai colocar um valor mínimo que ele vai utilizar para esses valores aí de memória, né? Então, é uma reconfiguração, né? Não é desabilitar. Então, fazendo isso, você vai conseguir ali limitar. E aí, o Guilherme até já comentou, né, que a gente tem os mecanismos também de fazer isso, né? O Resource Manager é algo que você pode utilizar também para atingir esses mecanismos, né? CPU, a gente consegue utilizar, setar também CPU diferente, tá? Limitar, inclusive utilizando o Autoscale, é uma característica, é uma feature 19C, né? Você consegue limitar a utilização de CPU ali, botando o valor mínimo e o máximo para o PDB, e ainda assim aquele máximo não vai ser o máximo configurado para a instância de banco de dados ali, né? Então, você consegue ir limitando de diversas maneiras. Dá para fazer via profile também, você consegue ajustar algumas utilizações de recursos também por lá. Enfim, existem diversas maneiras de fazer aí, atingir o objetivo que você almeja, né? E JP, legal o pessoal entender também que tem aquele mito, né? Eu acho que a pergunta que mais chega aqui no canal, JP, são os caras falando: ah, mas e o DBA vai existir na cloud? Pessoal, tudo isso que a gente está falando aqui, se você tem um banco de dados Oracle que roda no OCI, cara, a não ser que seja um autônomos, cara, algo bem específico, vai ter exatamente esses conceitos aqui, as mesmas aplicações, tá? Hoje, a maior parte dos ambientes são exatamente desse jeito que a gente mexe, inclusive na cloud, né, JP? É importante também sempre reforçar isso, que o pessoal acha que não precisa mais de DBA, que o DBA acabou porque está no OCI. Não é assim, né, cara? Não é assim. Tanto é, para exemplificar, né, quando você falou de autônomos aí, o autônomos, o que ele é? Ele é a combinação de um Exadata, do software Oracle, e aí temos o multitenant, o produto, né? Então, quando você provisiona uma instância do Autônomos, você está utilizando ali um PDB. Ele te entrega um PDB, no final das contas. E é claro que lá, por ser automatizado, uma série de coisas, inclusive backup, você vai estar mais amarrado, tá? E você não vai conseguir fazer algumas operações que você faz no ambiente on-premise. Por exemplo, criar um tablespace. Ele não vai deixar você fazer isso. Pelo menos não por enquanto, tá? Mas lá ele te entrega um tablespace de dados para você ir populando, criando seus dados lá dentro. Né? Mas tudo questão só para poder amarrar o melhor possível a questão da automatização. Mas, no final das contas, acaba rodando dentro de um Oracle Database 19C, multitenant e rodando dentro de um Exadata. Basicamente Muito isso. Então tem bom. que conhecer esses conceitos, né? Senão você vai achar que o Oracle é uma caixa preta, né, JP? Pô, o que esse cara faz ali? O que roda, né? E a gente passa até a entender melhor algumas coisas exatamente baseado nesse ponto. Pô, quando fala assim, criação automatizada de índice, como é que funciona isso? Como é que ele é capaz de fazer isso? E depois a gente viu, né? A gente tem até aula sobre isso, né, Guilherme? Que a criação a gente consegue fazer isso no on-premise, tá? Porque o software Oracle é o mesmo. Então, basicamente, não vou falar que dá para fazer tudo, tá? Mas grande parte das coisas que existem lá é realmente o mesmo software que a gente tem no on-premise, né? Muito bom, JP, muito bom. Cara, muito bem explicado. O Valério aqui até já respondeu aqui, ó, sensacional. Conceito passo a passo, melhores práticas, muito bem explicado. Show de bola, Valério. Aqui, a gente que agradece. Uma pergunta muito inteligente, uma pergunta muito coerente e relacionada ao momento atual que a gente vive, né, cara? E legal a gente poder discutir um pouquinho sobre isso aqui no podcast, dentro das aulas, aqui na nossa comunidade DBOCM, para a gente poder cada vez mais, cara, tá se ajudando, né? Às vezes é um projeto do lado de cá que está acontecendo isso, às vezes é do seu lado, e essa troca de informação, cara, acho que ela é fundamental para que a gente consiga cada vez mais poder preparar esse mercado para estar pronto para essas novas demandas, né? Eu acho que tem muita coisa para estudar, o pessoal fala muito de cloud, mas não dá para esquecer esses conceitos, cara. Esses conceitos aqui do ACP19 em si, pessoal, esse aqui é um tema que cai na prova de ACP19, tá? Multitenant, você entender como que é o gerenciamento de memória, o que dá para alterar, o que não dá, isso pode cair na sua prova de certificação. Então é importante que vocês realmente estejam atentos, cara, atualizados, porque o nosso objetivo é compartilhar aqui realmente situações de projetos reais para que você consiga se desenvolver, para que a gente consiga juntos evoluir e dominar de ponta a ponta, né, JP?
Exatamente. Temos aí toda a estrutura realmente para poder apoiar, né? É legal essas dúvidas igual do Valério, que realmente a gente consegue complementar tudo que a gente faz ali durante as aulas, né? Então é bem pertinente, bem bacana. Como o Guilherme disse, é uma pergunta bem inteligente e realmente se aplica muito bem. Eu acredito que era dúvida também de várias pessoas, né? Então, realmente é importante trazer essas dúvidas para a gente conseguir esmiuçar um pouco melhor, né, aquele conteúdo que a gente já trouxe anteriormente, né? E, cara, cai na prova de OCP, como o Guilherme falou, então tem que realmente aprofundar aí. Para quem está pretendendo tirar a certificação, cara, multitenant é inevitável ali, você vai ter que pelo menos estudar isso, não tem jeito. Se você não trabalha hoje ainda, vai ter que estudar para poder fazer a certificação, tá? E futuramente, com certeza, você vai precisar desses conceitos. Muito bom, JP. Fechamos então por aqui, cara. Queria agradecer aí a participação do pessoal que está aqui ao vivo. Para quem não está ligado, essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM também por lá, para você não ficar de fora aí dos nossos conteúdos. JP, muito bom, cara. Aquele abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Valeu. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui mais um podcast. Queria realmente agradecer a todo mundo que tem passado por aqui. Lembrando, entre no nosso canal do Telegram. Aqui na descrição desse vídeo tem um canal do Telegram, onde lá no Telegram a gente consegue compartilhar esses conteúdos em primeira mão. Se você estiver por lá, cara, você vai receber informações em primeira mão dos nossos workshops, das nossas masterclasses. Se prepare, porque agora em fevereiro vai rolar muita coisa interessante. A gente vai fazer uma masterclass inédita que a gente vai divulgar primeiro lá no Telegram para quem está lá. E também a gente vai fazer alguns webinários falando sobre temas específicos aí de dia a dia de consultoria. Tá? Então se preparem, temas de licenciamento, temas de features, de options, o que dá para fazer, o que não dá. Cenários reais aí, não só tão técnicos, né, mas também para quem é gestor, para quem realmente gerencia um ambiente que roda banco de dados Oracle, a gente vai conseguir ajudar bastante com esses temas, beleza? Então é isso, fiquem ligados, porque todos os dias está sendo vídeos novos no canal do DBOCM, só hoje foram 2 lives, e se prepare que a barra está sumindo bastante nesse ano de 2022. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!